Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite, estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos telespectadores. Mais uma terça, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Liguem e participem. 3512-1253. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Minha gente, eu costumo dizer no nosso programa aqui em Defesa do Consumidor que Nova Friburgo é uma cidade atípica, que o Brasil é um país atípico. E tem muita gente que não concorda comigo, mas tudo bem, concordar e discordar é um direito de todo mundo. Por isso, dizem que nós vivemos numa democracia, quando na realidade, no meu entendimento, nós vivemos numa ditadura petista. Esse é o meu ver do nosso país. Olha o que acontece lá na empresa Arroz com Feijão, ali na Avenida Alberto Browne. Já há bastante tempo, um fato estranho vem acontecendo naquela empresa. A empresa Águas de Nova Friburgo manda um funcionário todo mês para marcar o consumo de água da empresa, que eu estou falando, a empresa Arroz com Feijão, que é aquele self-service no início da Avenida Alberto Browne. O funcionário da empresa Águas de Nova Friburgo efetua a marcação, vai lá no odômetro, efetua a marcação e as empresas vizinhas, que ele também
faz a marcação do odômetro, ele naquele momento ele emite as contas e entrega às empresas. A conta da água da empresa Arroz com Feijão, ele nunca entregou. Aí o proprietário da empresa Arroz com Feijão pede a ele: meu filho, eu quero a minha conta. E aí ele diz para o proprietário o seguinte: eu não posso fazer a entrega da sua conta, porque aqui na máquina tem um problema que não emite a sua conta. Gente, a máquina emite todas as outras contas, só não emite a conta da empresa Feijão com Arroz. Estranho, né? Isso para mim é muito estranho. Bom, daqui a uns 20 dias chega essa conta, com um vencimento pertinho, que não dá nem tempo do proprietário da empresa questionar alguma coisa, se a conta está certa, ou se a conta está errada, ou se aquela leitura foi feita corretamente. E essa conta, depois que ele vai lá e faz a marcação, leva uns 20 dias para retornar à empresa, e o prazo para pagamento é pouquíssimo. Então, isso já vem acontecendo há algum tempo, cerca de uns 2 ou 3 anos. E o proprietário do Arroz com Feijão não consegue resolver esse problema. Bom, eu conversando com ele, eu falei: olha, no meu entendimento tem alguma coisa estranha aí, porque se uma máquina emite as contas dos vizinhos e tem algum problema que não emite a sua, e essa sua conta vem posteriormente, quer dizer, ela foi emitida posteriormente. Ela foi emitida onde? Por uma máquina. Se essa máquina tem problema, essa máquina, no meu entendimento, teria problema para emitir todas as outras contas. Não acontece. Ela emite todas as outras contas vizinhas, ele faz a entrega, e da empresa Arroz com Feijão não emite e vem 20 dias depois, com um vencimento, com um prazo muito pequeno, que não dá tempo de fazer recurso nenhum, nem questionar para poder, senão vai ter que pagar a conta fora do prazo. Então, eu estou trazendo essa matéria para cá, para que o povo friburguense tome conhecimento e dizer ao proprietário lá da empresa Arroz com Feijão que, mesmo que isso esteja acontecendo, que não consiga resolver o problema, o senhor tem que procurar um advogado de sua confiança e questionar isso judicialmente, porque isso aí, para mim, é muito estranho. Será que essa água, quando ele faz aquilo ali, ele vai com aquela anotação para lá, e quando ela volta para lá, ela volta uma conta vamos dizer, por mostragem, uma montagem de conta, uma montagem de débito? O que a senhora acha, doutora Tabata? Nildo, muito estranho, porque se a máquina emite todas as contas das outras empresas, são mais 3 ali, se eu não me engano. Não, tem mais. Tem mais 4, empresas, né? Aquelas vizinhas todas ali. Porque tem a Ering ali, tem a Freonline, Freenet ali em cima, o Arroz com Feijão do outro lado. São mais de 3 empresas. Tem a Caixa Econômica do lado, né? É muito estranho ela emitir a conta de todas essas, e justamente a do Arroz com Feijão ela não emitir. Que é uma empresa de alimentação, né? Por que está com problema? Por que só na hora de emitir a conta do Arroz com Feijão que está com problema? Se está com problema, por que eles estão permitindo que esse problema persista por 2, 3 anos? É verdade. Né? Tem alguma coisa aí que tem que ser questionada, infelizmente, judicialmente. É verdade. Bom, nós tivemos aí em Nova Friburgo, no dia 29 de abril, foi realizada uma blitz de fiscalização do Estado junto com a Prefeitura para conferir o pagamento do IPVA. Essa blitz foi agora no dia 29 de abril deste ano. E na matéria, eu vou pedir a nossa técnica que coloque lá para que as pessoas vejam, está lá, já está na tela. Aquilo lá é um documento
que nós estamos mostrando de um veículo que tem a placa LPF 35.73. Esse veículo é uma Blazer do ano 2008/2009 da Prefeitura de Nova Friburgo e pertence à Secretaria SMOMU e que foi licenciada, está lá, o documento está mostrando, é só os senhores prestarem atenção no documento. Foi licenciada em 2013, não foi licenciada em 2014 nem em 2015. Esse veículo está lá ajudando a fazer a vistoria e conferir os veículos que estão com os IPVA atrasados. Quer dizer, vai um órgão da Prefeitura, vai a Prefeitura de Nova Friburgo, junto com o Estado, fiscalizar o IPVA dos carros particulares atrasados e os carros da Prefeitura, principalmente esse que nós mostramos o documento, estamos mostrando o documento, está com o IPVA atrasado. Isso pode acontecer? Isso é um abuso, isso é uma falta de respeito, mas está aí, o documento está aí. Não é documento falso, não é nada. Se alguém tiver dúvida, é só pedir para ver o documento. É só entrar no site do Detran. É só entrar no site do Detran que o documento aparece. Com a placa do carro, aquele você carro faz pesquisa. foi licenciado no ano de 2013, nem 14 nem 15. E os nossos carros, se não tiver assim, eles fazem a vistoria do IPVA, aí prende os carros, bota a multa, faz o que tem que fazer junto com a Prefeitura. E o da Prefeitura, eles não estão fiscalizando, porque se eles estivessem fiscalizando os carros da Prefeitura, a gente não aconteceria isso aí que os senhores estão vendo na imagem. Capaz de não ficar um andando na rua, né, Nido? É a cidade atípica, é a bagunça generalizada, tanto do município como do Estado, que os senhores estão vendo, entendeu? Tanto o Estado como o município. Quando eu digo que esse país é um país atípico, que isso é tudo uma bagunça generalizada, muita gente não concorda comigo. Mas é isso aí. E eu trago matérias aqui e documentos que comprovam o que eu estou falando. Eu não trago nada aqui que eu não comprovo. Vou trazer mais documentos, vou trazer mais questionamento daqui uns dias aí e que vou comprovar diversas coisas que estão acontecendo por aí. Os senhores podem ter certeza, podem aguardar que eu vou comprovar determinados assuntos que estão por aí acontecendo, né, doutora? Com certeza. Com certeza, né? Aguardem que nós vamos trazer. Bom, eu quero hoje aqui externar ao nosso amigo Valmir, que todo mundo conhece em Nova Friburgo, ele é conhecido como Garagem, nosso amigo Valmir conhecido como uma garagem, uma pessoa maravilhosa, amigos de todos, e dizer a ele que Deus dará muita força a ele e seus familiares pelo falecimento do seu querido pai, que também chamava-se Valmir. Valmir, meu amigo Garagem, Deus te dará muita força a você, aos seus familiares, pelo falecimento do seu querido pai. Isso são coisas, né, que a única coisa que a gente não pode evitar na vida é a morte. A morte não tem jeito, é o final de todos nós. Lutamos, batalhamos, discutimos, rimos, mas no final, o final de todo mundo é esse. Valmir, perder um ente querido é muito triste, mas Deus sabe o que faz. E com certeza o seu querido pai estará descansando desse mundo cão que nós estamos vivendo. Isso aí, Valmir, não é para lhe agradar nem para lhe confortar, mas o seu querido pai está descansando desse mundo cão terrível que nós estamos vivendo. Meus sentimentos e o nosso abraço de conforto, meu, da doutora Taba, da TV Focus, do programa em defesa do consumidor e de todo o povo friburguense, né, doutora? Com certeza, Nildo. Né? É muito triste, mas faz parte, né? Faz parte da vida. Infelizmente, a vida nos apronta a esse tipo de coisa. 3512-1253.
Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Os senhores sabem, nós estamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 19h30, para conversar com os nossos telespectadores, responder às suas perguntas e passar todas as informações. Na época da ditadura, eu levanto isso muitas vezes, porque eu acho isso importantíssimo. E os telespectadores, o povo brasileiro, o povo friburguense, precisa saber de alguns detalhes da ditadura. Militar de 64. Dilma pertenceu a uma organização de esquerda que pegou em armas para derrubar o regime. Viveu anos na clandestinidade e acabou presa e torturada. Mais de 40 anos depois, ela está de volta à clandestinidade, dessa vez com uma presidente rejeitada por 70% dos brasileiros. Só ousa se exibir em ambientes fechados, evita falar no rádio e na televisão. Como Dilma, Richa perdeu o direito de circular livremente. Sua polícia usou bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e cães para reprimir uma manifestação de professores. A violência deixou 213 feridos. O nome Richa passou a ser vaiado em qualquer lugar público do Paraná. Para salvar a sua, Richa entregou as cabeças de 2 secretários de Estado e o comandante da PM. Lula perde com o recém-lançado livro de 2 jornalistas uruguaios sobre o governo do ex-presidente José Mujica. Está dito lá que Mujica ouviu de Lula, a propósito do mensalão, que só assim se pode governar o Brasil. Diante do estrago em sua imagem, Lula providenciou um desmentido, e ele foi feito pelo próprio Mujica. Não convenceu, mas criou uma versão a ser disseminada em favor de Lula. Dilma, Richa e Lula, artesãos da mentira. O mais amador deles é Richa, que produziu o seguinte desabafo a propósito do massacre dos professores nas ruas de Curitiba. Não tem ninguém mais ferido do que eu. Estou ferido na alma. Comovente a colocação do Richa. Poxa, mandou bater em todo mundo, mandou fazer tudo, e não tem ninguém mais comovido com ele. Ele está ferido na alma, doutora Tabata. E aí o que a senhora me diz disso? Essa demagogia é para fazer charminho, para tentar abafar a vergonha que foi esse massacre contra os professores. Isso é coisa de político, infelizmente. Está difícil esse país. Está muito difícil esse país, e eu costumo dizer e repetir, vai piorar ainda mais. Não tenham dúvida. O PT está em pânico. A oposição protocola no Senado o pedido de CPI do BNDES e dos fundos de pensão. Ronaldo Caiado conseguiu o limite mínimo necessário de 27 assinaturas e protocolou novamente o pedido de CPI do BNDES no Senado. É hora de mostrar que a vontade do Brasil é descobrir por que os delatores da Lava Jato disseram que o Petrolão seria café pequeno diante do esquema montado no BNDES. Da última vez, o governo do PT coagiu 6 senadores a retirar a assinatura em cima da hora. Já Aloysio Nunes Ferreira e Ana Amélia Lemos reapresentaram o pedido de CPI dos fundos de pensão, também com 27 assinaturas. Da última vez, o governo do PT também coagiu 6 senadores a retirar a assinatura em cima da hora. Um deles, neste caso, era Romário,
um único dos que amarelaram a voltar atrás e assinar um novo pedido para investigar os desvios bilionários do PT nos fundos de pensão FUNCEF, Caixa Econômica Federal, Prev, Banco do Brasil, Petros, Petrobras e Postales Correios. Neste último, Lula colocou uma quadrilha do PT para roubar carteiros e viúvas de carteiro, segundo o deputado José Carlos Aleluia. Se ninguém amarelar até a meia-noite, a CPI deverá ser instalada nos próximos dias para investigar a tal quadrilha lulista. E eu tenho aqui o nome dos deputados, doutora Tabata. Ah, Lênin. Que votou. Que não votaram para abrir. Então, lê. Né? Ronaldo Caiado, Cássio Cunha Lima, Álvaro Dias, Ataídes Oliveira, Aloísio Nunes, Flecha Ribeiro, Antônio Regufe, Davi Alcolumbre, Tasso Geriati, José Agripino, Cristóvão Buarque, Lazier Martins, Ana Amélia, José Serra, Antônio Anastásia, Wilder Moraes, Aécio Neves, Roberto Requião, Ricardo Ferraço, Magno Malta, José de Freitas, Maria do Carmo Alves, Romário Faria, não é o Romário não, esse é outro Romário. José Medeiros, Paulo Bauer, Gladson Camelli e Eduardo Amorim. Esses são os senadores, São né? os senadores que votaram e vamos ver se agora nós vamos conseguir alguma coisa. 3512-1253. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Na calada da noite, essa é triste. Já até sei o que é. No dia 5, quem foi à Câmara dos Vereadores ficaram decepcionados com a decisão da mesa diretora, composta dos vereadores Márcio Damasio, Chico de Barros e Marcelo Derli, que decidiram por não instaurar a CPI da saúde. Isso só aconteceu na madrugada, quando não tinha mais ninguém no local. Os vereadores da mesa diretora que votaram a favor da instauração da CPI, Cristiano Huguenin e o vereador Ceará, ambos votaram contra o arquivamento, pois assinaram a proposta para a abertura da CPI. O que não aceitamos desses vereadores é que foram eleitos pelo povo e desrespeitaram mais de 14 mil assinaturas pela abertura da CPI e ainda fazer uma reunião e só decidir assuntos tão importantes na madrugada, como a negativa da CPI e a aprovação dos 21 vereadores para o próximo mandato. Decisão esta que já foi anulada por ter sido votada irregularmente. É realmente uma bagunça generalizada e nada acontece com esses vereadores. Povo friburguense, estou sempre avisando, teremos as próximas eleições e esses vereadores que por aí passaram e nada fizeram, além de desrespeitar a população, fazem tudo na madrugada, são os verdadeiros covardes. Tudo feito pela bancada governista no intuito de proteger o prefeito Rogério Cabral, encobrir erros, escondendo tudo o que acontece na saúde. Vereadores que protegem o secretário de saúde, que extinguiu a Fundação Municipal de Saúde, não tendo capacidade para administrar a saúde municipal. Estamos na hora de ir para as ruas, entrar na Câmara Municipal, pedir explicações, pressionar estes vereadores que são totalmente irresponsáveis, acabando de vez com essa vergonha. E já está sendo anunciado, quinta-feira tem um movimento ali na praça sobre esse problema da CPI. Eu vou convidar aqui o povo, vamos todos para lá na quinta-feira e vamos ajudar lá aquele movimento e mostrar essa bagunça, essa pouca vergonha de não abrir essa CPI. Isso é uma vergonha.
Vamos para lá quinta-feira e vamos invadir a Câmara, vamos fazer o que a gente tem direito de fazer. Eu quero deixar aqui também bem claro e dizer para os senhores o seguinte: a luta não terminou. Com este título, diversos vereadores estão nas ruas distribuindo panfletos contando a verdadeira história da CPI da saúde, através de projeto de lei do vereador Cláudio Damião, com o apoio dos vereadores Professor Pierre, Zezinho do Caminhão, Cristiano Guinim, Ceará, Gabriel Mafor, Cigano e Wellington Moreira. Eles declaram total repúdio à decisão de parte da mesa diretora da Câmara Municipal, que rejeitou a implantação do trabalho de fiscalização. Eles alegam que, para impedir as investigações na área, a saúde, vereadores Márcio Damião, Marcelo Verli e Francisco de Barros, que apoiam o governo municipal, afirmaram que existe fato determinado para investigar. Isso é uma pouca vergonha. É um vereador que não sabe nem o que é fato determinado. Tem um vereador aqui, que eu não vou dizer o nome, que ele não sabe nem o que é fato determinado, se vocês querem saber. Concorda, doutora Tabata? Nedo. Você sabe o que é fato? Não sabe. Não sabe. É uma Câmara, sabe. Infelizmente, com vereadores desprovidos de certos entendimentos. Você chegar e dizer que não tem ali motivo para se abrir uma CPI, os motivos dali são motivos muito abstratos. Aonde que se tem motivo inabstrato para se abrir uma saúde? Uma CPI. Você sabe o que é abstrato, né, Neda? É uma coisa que não se apalpa, né? Que na realidade você não vê, você não existe. Aonde que isso existe dentro do Raul Sertã, gente? Isso é um absurdo. O que mais se tem lá é motivo. O que mais se tem é caso abstrato. Mas o que a gente não pode se admirar muito, doutor, que um médico, concreto, que um vereador médico disse isso, que é o doutor Renato Abirrame. Agora. Ele é médico, foi secretário de saúde e disse isso. Agora, esperar que o outro vereador diga, não é nem surpresa. Que um vereador médico dizer isso, esperar que o outro que não seja médico, ou que também não tenha nenhum conhecimento, dizer, até que não é muito assustador, não, né? Agora, Niedo, hoje eles estão ali por cima, estão tendo dinheirinho para pagar planinho de saúde médico particular, né? Enquanto a população friburguense que não tem, sofre lá dentro do Raul Sertã naquele estado caótico, já morrendo já nos seus últimos suspiros, né? Então, assim, eu só queria lembrar para os vereadores que hoje vocês são vereadores, amanhã vocês podem deixar de ser. Entendeu? E vocês podem vir um dia a precisar do hospital. E eu desejo muito que vocês passem pela mesma situação que a população friburguense está passando, para vocês verem a existência do caso abstrato não concreto que tem lá dentro. Eu vi na TV e ao vivo. Eu vi na TV e vi ao vivo, na Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, um bando de menores à solta no centro do Rio, roubando, furtando, agredindo pessoas, inclusive com facas. Eu assisti isso na semana passada, quando eu fui ao Rio de Janeiro. O crime de sedução, que era manter relação sexual sem violência com mulher menor de 18 anos e maior de 14 anos, foi abolido do Código Penal, porque chegaram à conclusão que uma menina nessa idade, hoje em dia, já não seria tão inocente assim. Ora, por que não se usa esse mesmo argumento, não só para reduzir a maioridade penal, mas para punir com mais rigor esses marginais tão protegidos por partidos e ONGs que vivem do dinheiro público? Reformar o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que não serve mais para nada, colocar esses menores em reformatórios e cobrar do governo melhores instalações para daqui 10 anos eles saíssem para se ressocializar, a PM de nosso estado está de brincadeira com a população. Rio, Niterói e região dos lagos estão entregues à bandidagem.
A TV Globo, num ótimo trabalho de inteligência, fez o serviço que a PM tinha que fazer. Filmou, forneceu os modus operandi, identificou os locais, ou seja, deu tudo de bandeja. Mas por falta de vontade ou competência, nada é feito. As cenas mostrando um homem sendo assaltado e esfaqueado no Rio por um grupo que em seguida sai caminhando tranquilamente, que é a pura verdade, até quando a PM vai continuar enxugando o gelo. A capa do Globo do dia 8 de maio mostrou um assaltante armado de faca no aterro, indo se juntar a seus comparsas. Cena comum, que já foi fotografada, filmada, refilmada, divulgada e denunciada dezenas de vezes ao longo dos últimos anos. Além do aterro, os assaltos ocorrem nas avenidas Rio Branco e Presidente Vargas e em outros locais do centro, fato que é de conhecimento de todos. No entanto, a cena sempre se repete e vai se repetir, porque nada é feito preventivamente. As desculpas já são conhecidas, sendo a mais comum a falta de policiais. No entanto, cidadãos, ai de você se jogar um papel de bala na calçada, imediatamente será abordado por 2 agentes públicos com um talão de multas. O recado é claro, o Estado não está nem aí para a sua segurança e, na verdade, nem para a limpeza das calçadas. O que ele quer mesmo é arrancar o seu dinheiro. Mas não é verdade. Não é verdade. Faz sentido. Aí eles ficam zangados quando eu trago isso para o programa, quando eu falo esse tipo de coisa. Ah, o cara só sabe falar mal, o cara só sabe falar isso. Mas é isso aqui, gente. É isso aqui o que está acontecendo. Pô. Eu tive lá na semana passada. Porra, gente, é assustador. Vocês não têm noção. Ver pela televisão é alguma coisa. Ver pessoalmente lá como eu vi é outra coisa. É assustador. Esperei com ansiedade o programa do partido político que nos governa. A senhora viu? A senhora viu, né? O que poderia ser dito depois de tantas falcatruas e crimes que vão sendo descobertos? Incrédulo, vi uma verdadeira operação cara de pau. Além do ex-presidente afônico e sem argumentos, pérolas, como expulsaremos do partido quem, porventura, tenha cometido algum crime? Soaram patéticas. Nunca expulsaram seus condenados, só quem não compactuou com seus métodos. Chavões antigos, tipo, tiramos tantos milhões da pobreza e os colocamos na classe média. São carentes de um estudo isento que leve em conta a organização do país, herdada de outras administrações, e o impulso contra a pobreza que o mundo conheceu nos últimos anos, mas parece estar arrefecendo. Partido que pratica crimes tem que ser condenado, principalmente por seus eleitores. Só quem pode condenar o PT são os eleitores do PT, né, doutora? Com certeza. Não é? Será que vão fazer isso? Tenho minhas dúvidas, Nildo, mas, como o ditado diz, a esperança é a última que morre. Mas morre. É a última, mas morre. 3512-1253. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. O saudoso Chico Anísio, numa peça humorística, afirmou que a corrupção no Brasil começou quando Pero Vaz de Caminha, para escrever a carta à Sua Alteza, comunicando o descobrimento, teria perguntado: e quanto é que devo nisso? A senhora, de fato, é velha. Nossa política não é exercida por um coro de anjos, mas o PT, seus sectários e aliados, supostos arautos da ética, exageraram na dose e se lambuzaram com o melado. O governo autista, que nada vê, nada sabe e nada entende, bem que podia nos poupar de tanta encenação pirotécnica e de matérias requentadas e mal intencionadas. No ponto em que as coisas chegaram, alardear
a edição de medidas anticorrupção é o mesmo que falar de corda em casa de enforcado. Tu acha que esse governo, esse PT, essa gangue que está aí vai mudar alguma coisa, doutor? Claro que não. Não? A senhora não acredita? Nem um pouquinho, doutor? Eu não. Só se conseguir tirar ele do poder. É. Aí a pose cai, né, Nildo? Não tem de onde tirar para encher o bolso. É. Depende também como é que vai tirar, né? Pois é. Porque isso aí é uma gangue generalizada. Uns substitui os outros. Infelizmente. Gostaria de deixar meu testemunho sobre o que a mídia chama de anjos de chumbo. Nessa época, pude estudar, trabalhar e constituir minha família sem sustos e sem ser assaltado, apesar de, muitas vezes, sair para o trabalho às 4 horas da manhã sem ter notícias de pessoas mortas por balas perdidas ou em assaltos, e sem ver pessoas morrendo na porta dos hospitais. Coisas corriqueiras hoje, na pseudo-democracia que vivemos. Se hoje, anjos de chumbo, foi os comunistas que queriam transformar o Brasil em uma nova Cuba. Esses foram os verdadeiros anjos de chumbo. Eles queriam transformar o Brasil numa nova Cuba. Não se deram bem, né? Então, nessa época, foi a época que melhor o povo brasileiro viveu. Quem não conheceu, não conheceu. O jovem escuta histórias e cada um conta de uma maneira. Mas quem conheceu sabe que o que eu estou dizendo é a pura verdade. Eu estou dizendo isso porque ninguém me contou. Eu passei por essa época e conheci essa época bem de perto. Está aí a prova, fundo de garantia, aprova isso e aprova aquilo das empregadas domésticas. Vamos ver se eu entendi. É uma confusão tão grande que a gente precisa entender isso. Até para entender é difícil. Quem tem empregada doméstica trabalha e depende de seu salário para pagá-la. Esse trabalhador é demitido e a primeira coisa que faz é cortar custos, pois não tem mais salário. Aí demite a empregada. Então, o dinheiro que recebeu de indenização por sua demissão, ele repassa para a empregada, com uma indenização do FGTS e 40% da multa dela. E fica duro. É isso? O que vai acontecer? Eu entendo que vai acontecer demissão em massa de empregadas. O que a senhora acha, doutor? É isso que eu coloquei? A senhora entende que é isso? Com certeza. O cara é mandado embora, é demitido, tem que cortar custo, manda a empregada embora. O que ele ganhou, ele paga a empregada. Acabou, fica todo mundo duro. Eu acho que vai ter um grande número de empregadas demitidas. Essas leis que eles fizeram para empregada doméstica, eu acho que não vai servir para empregada nenhuma. Que vai ter, no meu entendimento, muita empregada demitida, muita empregada sem trabalhar, porque é difícil, mesmo que as pessoas queiram cumprir, não tem. Hoje não tem condição de ninguém cumprir mais nada. As pessoas já estão começando a ter dificuldade para se alimentar, gente. Eu já conheço pessoas que já estão com dificuldade para se alimentar. Não é mentira, não, é verdade. São pessoas que já estão cortando a alimentação. Hoje mesmo teve um senhor lá no escritório, você não viu lá, não? Você não estava lá, tinha saído. Ele chegou a chorar, gente. Ele ganha um salário mínimo, já cortou tudo e não está se alimentando. Nildo, você que tem o costume de almoçar na rua, você pode perceber que as pessoas já começaram a deixar de almoçar na rua. Com certeza, né? com certeza. As pessoas deixaram Você vai no self-service, eles já estão reclamando. As pessoas deixaram de comprar, de consumir como consumiam antigamente. É verdade. Né? E outra coisa, e todos os restaurantes, todos, aumentaram os preços. Porque aumentou tudo, eles têm que aumentar os preços. Com certeza. Entendeu? Você vai num restaurante simples para comer, vamos dizer, um churrasco, um negocinho desse aí, você gasta no mínimo R$100, pô. Ninguém tem condição disso mais. Ninguém tem mais condição disso.
O governo deu e tirou. A suposta melhoria de vida que os últimos governos tanto apregou não passou de factoide. Em nenhum momento a vida do povo melhorou, pois é fácil verificar o crescimento vertiginoso das favelas, da criminalidade, de sem terras e sem teto. Preços nas alturas e poder de compra cada vez menor. Falam que hoje o pobre tem eletrodoméstico e viaja de avião. Foi só uma vez e agora não tem como pagar, aumentando a inadimplência. O que fizeram, na verdade, foi sofisticar a miséria. Deram uma colher para você viajar de avião, agora você não consegue pagar aquela passagem que comprou, não vai andar mais de avião, acabou. Não é verdade. Não é verdade? Não. E assim, as passagens... Teve uma época que a passagem de avião era tão cara, né, que não se usava. Mas eles... Aí abaixaram o preço, que os ônibus ficaram mais caros do que as passagens de aviões. Mas aí as pessoas foram enganadas, viajaram, não estão conseguindo pagar o carnê e não viajam mais. Não tem mais como viajar. Enganaram as pessoas, entendeu? E agora as passagens voltaram a aumentar, né? Mas lógico, é isso que eles fizeram. O petrolão é apenas a pontinha de um iceberg que, enquanto flutua no mar da mentira, ao sabor dos ventos, da tapiação e da correnteza do deboche, vai derretendo até virar água e desaparecer. Logo, logo, outro iceberg vai se desprender da paquidérmica estrutura corrupta desse governo para, da mesma forma, sumir na imensidão da falta de caráter do ser humano. A pior entidade viva que surgiu no planeta. Já vem aí o BNDES. O BNDES, quando vir estourar, vai ser... Se todo mundo achou o petrolão assustador, os senhores vão ver o BNDES quando essa caixa preta for aberta, doutora Tabata. As pessoas não têm noção sobre essa caixa preta do BNDES. Nildo, o HSBC está à venda no país, né? Já está à venda no país. Já está à venda. Doutora Tabata, do seu cantinho do idoso, por gentileza. Bom, dando continuidade ao nosso estudo da Lei 8.078 de 1990, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que esse ano, no dia 11 de setembro, completa 25 anos, hoje nós vamos falar com relação à proteção contratual, né? A proteção que você, consumidor, tem ao celebrar qualquer tipo de contrato perante o fornecedor de produtos ou serviços. O artigo 46, ele estabelece que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se o respectivo instrumento for redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. O que acontece? Se você consumidor, for assinar um contrato e você não tiver oportunidade de ler esse contrato, de ter acesso a ele, ou se esse contrato for redigido de modo que de alguma forma ele dificulte a sua compreensão, ele não vai obrigar você a ele, né? Eu no último programa eu falei também com relação ao contrato de adesão, o que a gente tinha que fazer, as regras, quais as situações que se incluía, o que era um contrato de adesão. E essa partezinha de hoje dá continuidade a esse contrato de adesão. Então, quer dizer, se eu vou fazer um contrato e esse contrato não me é dada a oportunidade de ser lido, de que eu tome conhecimento com antecedência, ou que ele me prejudique o entendimento, o que está ali redigido, eu não vou ser obrigado ali a permanecer naquela relação de consumo, tá? O artigo 47, ele estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneiras mais favoráveis ao consumidor. Por mais que o contrato, principalmente o contrato de adesão, ele seja feito de forma unilateral e tende a puxar para o lado do fornecedor do produto, para o lado do fornecedor de serviço, o que acontece?
essas cláusulas, aos olhos da lei, aos olhos do Código de Defesa do Consumidor, aos olhos da Justiça brasileira, ela é favorável ao consumidor. Então, quer dizer, se inverte a polaridade, né? Você, fornecedor de produto e serviço, faz um contrato te favorecendo, mas o Código de Defesa do Consumidor vem e pega e diz que aquelas leis têm que ser aplicadas em prol de você, consumidor. No artigo 48, estabelece que as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos à relação de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive a execução específica dele nos termos do artigo 84 e parágrafos que nós vamos ver mais lá na frente. Então, quer dizer, se eu fiz uma declaração, se eu fornecedor fiz uma declaração de vontade antes de fazer aquele contrato, se eu fiz um pré-contrato ou se eu tenho um recibo de alguma prestação de serviço que seria feito, essa manifestação de vontade anterior, ela vai pegar e ela vai vincular o fornecedor daquele produto ou daquele serviço àquela situação. O que acontece? Você vai, chama uma pessoa para ir na sua casa fazer um serviço. A pessoa vai lá, faz um orçamento e diz que, olha, o seu orçamento vai ficar em R$500. Para isso, ele me dá um pré-contrato, me dá um recibo de que vai me cobrar R$500. Quando ele vem e pega e faz o contrato e traz para eu assinar, ele já tirou de R$500 e já passou para R$1.000. Eu não vou pagar esse R$1.000, porque eu tenho uma declaração de vontade anterior que vai vincular o fornecedor do produto ou do serviço a cumpri-la mediante a minha pessoa. Então, quer dizer, se ele prometeu fazer aquele produto ou me prestar aquele serviço por R$500, é por R$500 e não por R$1.000. No artigo 49, se estabelece que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então, quer dizer, eu faço uma compra pela internet ou uma compra pelo telefone e esse produto vai chegar nas minhas mãos, no meu domicílio, através do correio ou através de alguma outra forma. Então, quer dizer, se eu não estiver satisfeita com aquele produto, com aquele serviço, eu tenho 7 dias a contar da data da assinatura do contrato ou do recebimento do produto para poder estar desistindo daquele contrato ali, sem qualquer prejuízo à minha pessoa. No parágrafo único, estabelece que, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Vamos botar aqui um exemplo que a gente conhece, aquelas câmeras filmadora, fotográfica, não sei o que, aquela TechPix, aquela câmera. Você vai, compra aquela câmera e eles enviam para sua casa. Você recebeu aquela câmera, você tem, a partir da data que você recebeu aquela câmera, 7 dias para desistir do contrato. Desistindo, você devolve, né? É feito todo um processo de devolução, sem qualquer ônus para você. E aquele valor que você pagou pela aquisição do produto, vamos dizer que tenha sido R$1.000, você vai recebê-lo de forma corrigida. Se foi através de parcelas no cartão de crédito, essa compra será estornada. Se foi pagamento à vista, também será devolvida a você acrescido de juros e correção monetária. Então, o consumidor, em momento algum, ele sai perdendo de acordo com o que é previsto no Código de Defesa do Consumidor. No artigo 50, ele estabelece que a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Vamos lá, garantia legal e garantia contratual.
o que é a garantia legal, a garantia contratual. Se você parar, você já vai ver o que o próprio nome diz. Garantia legal, ela vem da lei. É aquela garantia que a lei prevê, né? Aquela garantia que nós lemos lá no início, do prazo de troca de produtos perecíveis e produtos não perecíveis, do prazo de 90 dias a partir do vício oculto, do surgimento do vício oculto, que é aquele que você não tem. E a garantia contratual é aquela garantia que lhe é fornecida através de um contrato. Vamos dizer, quando você compra uma televisão, geralmente a garantia é de 1 ano, né? Aí, quer dizer, a garantia de 1 ano, a partir do momento que acaba a garantia legal. Aí agora existe mais uma nova garantia, aquela garantia estendida. O que vai acontecer com a garantia estendida, que também é uma garantia contratual, mas não é uma garantia dada pelo fabricante ou pelo fornecedor de serviço, é uma garantia através dessas empresas de seguro. Você primeiro vai utilizar a garantia legal, depois a contratual fornecida, a garantia que é dada pelo fabricante, pelo produto, depois a garantia estendida. Então, quer dizer, o consumidor está sempre amparado, mas infelizmente não se respeita. É por isso que é necessário que ele exija os direitos dele. E finalizando a leitura de hoje, o parágrafo único do artigo 50, ele estabelece que o termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e o ônus, o cargo do consumidor, devendo ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado do manual de instrução, de instalação e o uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Então, quer dizer, o Código previu, o Estatuto, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele colocou ali os direitos que o consumidor tem. O cantinho do idoso, esse ano a gente está trabalhando com o cantinho, com o estudo desse Código de Defesa do Consumidor, está trazendo para vocês todas as terças-feiras, explicando e comentando os seus direitos, as suas garantias. Agora, cabe a você, consumidor, quando for adquirir um produto, um serviço, colocar em prática os direitos que você tem. Caso você se sinta lesado e que tenha alguma dificuldade, ou tem alguma dúvida com relação ao que está lhe acontecendo, procure um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública e corra atrás dos seus direitos, porque não há mais motivo para você se deixar ser lesado por empresas de grande porte que vêm aí exatamente com esse interesse. Eles querem simplesmente te enfiar o produto, te enfiar o serviço e que lá você se dane se você está sendo prejudicado ou não. Então, o Código de Defesa do Consumidor existe em seu favor e vamos colocá-lo em prática. Tá aí, doutora Tapia colocou uma parte aí do Código de Defesa do Consumidor que vem aí, né, ajudando aos nossos telespectadores e tirando as dúvidas que as pessoas têm em função do Código de Defesa do Consumidor, que eu costumo dizer e que é uma lei de primeiro mundo, né, doutora Tabata? Com certeza. 3512-1253, entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu quero agradecer o senhor Célio de Olaria, que ele entrou em contato conosco e colocou aqui para mim. Parabéns pelo programa. Para impedir as investigações na área da saúde, os vereadores Márcio Damasio, Marcelo Verli, Francisco de Barros, que apoiaram o governo desastrado do prefeito Rogério Cabral, afirmam que não existe fato determinado para investigar. Niedo, só alguns exemplos de fatos determinados. Medicamentos comprados que, no entanto, não foram disponibilizados aos pacientes. 7 meses em falta de insulina e de tiras para medir os níveis de glicose. Falta de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares, provocando a interrupção dos aparelhos vitais da UTI. Atraso de meses para a realização de cirurgia. Niedo, precisa mais?
Há muito tempo, seu Célio, que eu digo que não precisa mais nada, né, doutora Tabata? Claro que não. Dona Cristiane de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, pelo amor de Deus, eu sei que você é um lutador, você é o único na imprensa local que grita pelo povo, mas todos os gritos de socorro que você puder dar para pedir aos governantes que olhem pela saúde, ainda é pouco, Niedo e doutora Tabata. Estamos abandonados. A minha mãe tem 86 anos, precisa de um angiologista urgentemente e não consegue. Ela está há 32 dias no Hospital Raul Sertã. E agora eles falaram que vão mandar ela para Teresópolis para operar. É desesperador o caso da minha mãe. É um absurdo, doutora. Deus me livre. Deus me livre as pessoas que estão passando por isso. Senhor Juarez do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Niedo, todos nós sabemos da situação precária que se encontra a nossa saúde. O problema maior, Niedo, e que em tudo na cidade tem política, se você fizer um levantamento nos cargos importantes do Hospital Raul Sertã, você não acha uma pessoa técnica que fez carreira profissional na área e está exercendo aquele cargo por mérito. Tem apadrinhados políticos de todo lado. Exemplo, a Denise Lopes, exercendo o cargo de diretora. Ela é, segundo dizem, é jornalista. O que ela pode entender de administrar um hospital como é o Raul Sertã? A tia do vereador Cristiano Guinin é enfermeira-chefe, mas nem formada em enfermagem ela é. Olha só, doutora. Olha que coisa de maluco, não sou eu que estou dizendo, é o Juarez que passou isso aqui para mim. Gente, isso é muito pior do que a gente pensa, né, doutora? Eu não sei o que esses homens pensam, sinceramente, eu não penso. Dona Carmen de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo e doutora Tabata, vocês são especiais. O trabalho que vocês fazem pelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que são desprovidas de recursos financeiros e recursos de cultura, continue assim. Deus vai saber recompensá-los. Tenho 81 anos e o meu marido, que também é fã de você, está mandando um abraço. Muito obrigado, dona Carmen, dá um abraço no seu marido e obrigado aí pela esse apoio que a senhora nos dá. Dona Nereci do Paissandu Centro. Niedo, eu e meu marido, dona Nereci do Paissandu, eu e meu marido não perdemos um programa seu. Você tem noção como você é importante para o povo? Continua assim, Deus te proteja sempre. Obrigado, dona Nereci e seu marido. Senhor Flávio de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa, Niedo. Eu moro num apartamento de terceiro andar, de um prédio eu moro num apartamento no terceiro andar de um prédio de quarto andar. Há mais ou menos um ano, o meu apartamento começou a ter uma infiltração no teto, proveniente do apartamento em cima do meu. Eu chamei o vizinho do apartamento de cima, ele viu e não tomou conhecimento do problema, mas não tomou providência. O tempo foi passando e a coisa foi piorando, até o ponto que o teto e as paredes do meu apartamento ficou destruído. Agora, ele resolveu o problema do vazamento, ele reformou o apartamento dele e trocou toda a canalização. Só que o meu apartamento não tem mais vazamento, mas está todo destruído. E o vizinho não quer pagar o conserto do meu apartamento. O que devo fazer? Doutora Tabata. O seu Flávio, o senhor vai procurar um advogado da sua confiança, vai tirar foto do local, vai entrar com uma ação, né, junto à Justiça de Nova Friburgo e vai pedir ali que seja realizado esses reparos por conta do seu vizinho e, se necessário, a realização de uma perícia para que o perito, caso haja algum tipo de dúvida, informe o porquê daquele vazamento. Porque o senhor avisou na época que começou a dar os problemas.
ele não tomou providência. Depois que o seu apartamento se deteriorou, é que ele veio tomar conhecimento, veio tomar providência. Então, ele tem mais do que a obrigação de reformar o seu banheiro e todos os detalhes ali necessários. Seu José Cláudio de Conselheiro, obrigado pela participação. Niedo, até que enfim o prefeito vai trocar os subprefeitos de Conselheiro e Olaria. Eu sei que a colocação do Geninho aqui não vai mudar muita coisa não, mas pelo menos é uma pessoa mais fácil de a gente chegar até ele, porque o Wilson Tavares se acha acima do bem e do mal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agora, Olaria, qualquer porcaria que colocar lá é melhor, com certeza, do que o Breder. Quem que vai para Conselheiro? Geninho. Aquele que foi vereador? Senhor Antídio, do Nova Esperança, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a minha conta é de R$ 75,00. Por dificuldades eu não pude pagar em dia. Aí a minha água foi cortada. Niedo e doutora Taba. Eu fui pedir a religação e me foi cobrada uma taxa de R$ 135,00. É uma covardia. Isso é legal? Essa taxa de religação, doutora Taba? Ô Nildo, eu entendo que essa taxa não seja legal não. Assim como qualquer outra taxa de religação, ela não seja legal. Entendeu? O que a gente teria que ver é se no contrato, né, na resolução que rege a administração da empresa de águas de Nova Friburgo, se existe a possibilidade dela estar cobrando esse valor de religação. Porque é simplesmente da mesma forma que ele foi lá e colocou uma pecinha, ele vai lá e coloca e tira essa pecinha. Então, será que colocar e tirar essa pecinha custa R$ 135,00? E outra coisa, eles deveriam levar em conta que a situação financeira do país está muito grande, está muito dificultosa. Por que botar uma taxa de religação tão alta? Por que se cobrar uma taxa de religação que eu entendo como ilegal? Se é legal ou ilegal, eu não vou discutir. Eu também entendo, igual a doutora Taba, que é ilegal. Mas que é imoral, com certeza é imoral. Se o camarada tem uma conta de 75, como é que ele pode pagar 135 para religar uma água? Imoral com certeza é. É igual a questão da energia elétrica, né, Nildo? Se você pede a religação com urgência, você paga não sei quanto para religar. Se você deixa para religar ela no dia seguinte, aquela praticamente cai a 1/5. É verdade, é verdade. São os assaltantes, né? Com certeza. Só que não são a mão armada. Veteranos da FAB, é no mínimo estarrecedora a notícia de que o Estado do Rio cobra na Justiça aluguéis em atraso da Associação de Veteranos da FEB. Será uma nova modalidade de homenagear a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, minha gente. Tal medida poderá provocar o fechamento da Casa da FEB, criada para preservar a história e memória dos ex-combatentes brasileiros. Não seria o caso de as autoridades estaduais e municipais viabilizarem continuidade dessa instituição, minha gente? Nação que não preserva e honra seu passado, pode ter certeza, não tem futuro, mas não tem mesmo. Dona Solange, do Vale dos Pinheiros, obrigado pela participação. Parabéns, Niedo, pelo excelente programa. Niedo, eu trabalho de doméstica há quase 20 anos e, ultimamente, nos últimos 12 anos, eu trabalho numa casa onde sou muito feliz. Os patrões são ótimos, mas eu ainda não conversei com eles a respeito das novas leis do empregado doméstico. É verdade que agora nós vamos ter o direito ao FGTS e o que quer dizer banco de horas. E as férias, nós vamos ter direito a sair de férias, receber metade do 13º? Por favor, me oriente. Eu tenho pouco estudo e não entendo muito dessas coisas. Doutora Tabata. Bom, dona Solange, a lei da doméstica, ela é de 2013, não é isso, Nildo? É. Ela é de 2013 e cada ano que vai passando, eles vão votando uma coisinha a mais com relação a essa lei. Na última votação, foi aprovado
agora o direito que o empregado doméstico tem de fazer de se ter o depósito do FGTS. Só que ainda não está muito bem acertado, porque eles querem diminuir o valor do direito lá que o empregador tem. Então, uma confusão danada. E, assim, ela foi aprovada na Câmara e ainda vai para o voto da sanção da presidente lá, para poder entrar em vigor. Mas, se tudo der certo, as domésticas passarão a ter direito ao FGTS, sim. O banco de horas seria, vamos botar aqui, como eu poderia estar explicando para a senhora, conforme qualquer empresa, determinadas empresas, ao invés de se pagar a hora extra, você vai juntando aquelas horas na casa e tira depois a folga durante a semana, num dia que a senhora teria que trabalhar. Mas também depende lá da sanção da presidente para ver essa relação. Com relação a sair de férias, já tinha, o empregado doméstico já tinha esse direito de receber a sair de férias. A partir do momento que a empregada doméstica ela passou a ter o direito, a obrigação de ter a sua carteira assinada, de cumprir ali os 8 dias diários, ela tem também o direito a ter o 13º como qualquer trabalhador no final do ano. Então, assim, essa lei da empregada doméstica ela ainda está meio que voando, mas os direitos já estão vindo aos pouquinhos. Então, assim, o direito da carteira assinada, o direito das férias, o direito do 13º, isso já está previsto. Agora a gente só precisa esperar com relação à decisão final do banco de horas, do FGTS, tem mais alguma outra coisa, algum outro direito também do empregado doméstico com relação ao FGTS também. Mas a senhora tem esse direito sim, e é só aguardar o transcorrer dos trâmites da sanção ou do veto da presidente com relação ao que falta para a lei. 3512-1253. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. É preciso atenção às perdas salariais dos aposentados que, durante uma vida, contribuíram para receberem, por exemplo, 10 salários mínimos e hoje recebem 3 e 3,3. O índice que reajusta o salário mínimo não é o mesmo aplicado aos rendimentos desta sofrida categoria, que sofreu perda de 67%, se minha conta não estiver correta. Essa categoria, que não pode fazer greve, está sendo maltratado há algum tempo. Que governo covarde, né? Que governo covarde. E tudo pessoas de idade, pessoas que fazem uso de muito medicamento e que o medicamento hoje está caríssimo, porque você, para conseguir medicamento nos postos de saúde, é uma dificuldade, é uma loucura total. É um governo covarde mesmo. Essa mulher, eu não sei para onde ela vai, mas eu acho que ela não tem um caminho bom quando ela for embora não, né, doutora? Com certeza que não. Eu acho que ela não vai ter um caminho bom não, né? Lamentável a decisão do Supremo Tribunal Federal de conceder prisão domiciliar a executivos milionários envolvidos no escândalo da Lava Jato. Poderão desfrutar em suas mansões da fortuna que roubaram. A lei deveria valer para todos e não só para alguns privilegiados. São pessoas acusadas do desvio de centenas de milhões de reais em esquema de mega corrupção em prejuízo de todo o país e do povo brasileiro. Enquanto isso, milhares de pessoas humildes estão encarceradas sob as piores condições por terem se envolvido em pequenos delitos. Como sempre, vemos o odioso sistema de 2 pesos e 2 medidas no Brasil. Basta de corrupção e de impunidade para os ricos e poderosos no Brasil. Gente, nós temos que vir aqui, nós temos que fazer o programa, nós temos que mostrar ao povo, né,
isso tudo, mas é revoltante. A gente fica muito revoltado, né, doutora Tabata? Tendo que mostrar isso ao povo. O Congresso discute com um vagar característico a redução da maioridade penal. Professores de 10 estados encontram-se em greve por melhores salários e condições de trabalho. No Rio, aumentaram os casos de menores fora da sala de aula. Andam aos bandos pelas ruas e esfaqueiam indefesos cidadãos. É hora de governantes, parlamentares, profissionais do ensino, assistentes sociais públicos, enfim, todos da pátria educadora assumirem o quinhão de responsabilidade social que lhes cabe e refletir mais sobre o que disse Aristóteles. Eduquem as crianças e não será preciso castigar os homens. Acabaram os recursos para o financiamento do FIES, segundo o governo federal. Ora, basta pegar os recursos do fundo partidário. Simples assim. Não é a pátria educadora? Claro. Você tem um recurso de um lado, acabou de cá, para as crianças não ficarem sem estudar, põe do outro lado, meu Deus. Tem lá o recurso. Não tem dificuldade em resolver isso, doutora? Agora, Nieto, eu não vejo. Como é que acabou o recurso do FIES se a principal renda para o recurso do FIES são os jogos da loteria esportiva? Mas é porque o dinheiro entra e eles roubam. Alguém presta conta do dinheiro da loteria esportiva, doutora? Claro que não, pois é. Ninguém presta conta. Alguém presta conta da taxa de iluminação de Nova Friburgo? Não. Alguém, a senhora já viu alguma prestação de conta da taxa de iluminação de Nova Friburgo? Então ninguém presta conta de nada. O país virou uma bagunça. Ninguém toma conta de mais nada. Ninguém é obrigado a prestar conta de mais nada. Aqui, eu estou falando de Friburgo, a gente passa para o Estado e passa para o governo federal. Com certeza. É essa roubalheira que está aí. Virou um bando de bandidos, de quadrilha, sei lá, eu não tenho nem mais palavras para dizer o que é isso tudo que eu estou vendo aí. Senhor Humberto de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pela coragem de vocês e pela ajuda que vocês dão à população. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Até que enfim, Niedo, parece que agora nós vamos nos ver livres de Ilson Tavares. Segundo boatos aqui em Conselheiro, o prefeito Rogério Cabral vai substituir o atual subprefeito o Wilson Tavares em Conselheiro pelo Geninho, aquele mesmo que foi vereador nos tempos de Paulo Azevedo. Foi empreiteiro do governo Paulo e sabe como é, Niedo. Empreiteiro de obras públicas é da panela, mas pior do que o Wilson Tavares não pode ser, não. Esse Geninho é do partido do senador Crivella. Mas, Humberto, pode ter certeza que ele vai tirar daí e vai botar no outro lugar. O Wilson Tavares não vai sair da boquinha, não. Eles não saem da boquinha, eles saem de um lugar e vão para outro. Dona Maria José, lá do Floresta, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa Niedo e doutora Tabata. Eu queria agradecer a vocês e a Deus pela condução da minha cirurgia. Depois que eu fui aí no seu programa, pelo menos eles prestaram atenção no meu caso. Graças a Deus, dia 29 de maio, eu estarei indo para Paraíba do Sul fazer a cirurgia. Obrigado, dona Maria José, e que a senhora seja feliz lá na sua cirurgia. Dona Jussara, de Conselheiro Paulino, obrigado pela participação. Parabéns pelo seu excelente trabalho de vocês e pela coragem de vocês também. Niedo, hoje na Câmara, o atual secretário de Saúde, Luiz Fernando, vai pedir demissão e voltar para a Câmara. Essa atitude parece uma coisa corriqueira na política, mas não é. Essa demissão só prova que a saúde virou tragédia. Se um político larga um cargo importante como é esse, é que a coisa está feia. Mas que está feia, a gente sabe que está feia mesmo. E não adianta o doutor largar isso agora não, porque o que ele terá que responder, ele vai responder. Pois é. Não é verdade? Senhor Carlos Lima de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo começou a distribuição de cargos visando as eleições do ano que vem. O Ney já foi contemplado, ganhou a autarquia de trânsito e colocou lá dentro todos os seus apadrinhados. Agora vem o Geninho
E pasmem os senhores, na Secretaria de Cultura, vem o homem que derrotou o candidato Jário Vermelins, nada mais, nada menos do que Eduardo Valentim, que agora é presidente do PTB. Niedo, esse país não tem jeito. Valentim passou para o PTB e agora vai ser secretário. Eles não têm vergonha, eles não têm político, não tem um pingo de vergonha. Não adianta querer me convencer que político tem vergonha, que político não tem um pingo de vergonha. Tá aí, realmente não tem, não. Aqui, pasmem, a pessoa escreveu bem, pasmem, os senhores, na Secretaria de Cultura, vem o homem que derrotou o candidato Jário Vermelins, nada mais, nada menos que Eduardo Valentim, na Secretaria de Cultura. Qual é a cultura que esse senhor tem para ser secretário de Cultura? Político. Ele só é professor, né? Político não tem vergonha. Ele foi funcionário do Banco do Brasil. Foi, ele era professor também. Na mesma época que ele era funcionário do Banco do Brasil, ele era vereador e ele era professor. Aí, como ele não tinha tempo para poder dar aula, ele ensaiava a banda marcial do Jamil Jaik, aos domingos. Político não tem vergonha. Senhor Fernandes de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo, eu tenho quase certeza que o ex-vereador Geninho não vai acrescentar nada à administração da subprefeitura de Conselheiro, mas só em tirar o Wilson Tavares já vai ficar um astral melhor. O Wilson Tavares não ouve ninguém e é arrogante, acha que sabe tudo, não tem humildade nenhuma. Agora, cá para nós, esse país não tem jeito mesmo. O negócio é tudo negociata. O Geninho é presidente local do PRB, partido do senador Crivella, e por isso está entrando no governo. O Rogério Cabral já está pensando nas eleições do ano que vem. O PRB tem 8 minutos na TV. Isso é uma pouca vergonha. Dona Paula do Cônigo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu e meu marido, que se chama Jorge, não perdemos o seu programa, porque nós que somos pessoas humildes, aprendemos muita coisa dos nossos direitos assistindo o seu programa. Niedo, eu trabalho na casa de uma senhora de 86 anos e é doente. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, sábado e domingo à noite no emprego. Não trabalho durante o dia, mas fico com ela de cuidadora das 18 até no outro dia. No caso, o domingo até às 8 horas da manhã, vou para a minha casa e volto às 18 horas para dormir. Eu tenho direito a receber adicional noturno, doutora? Ela dorme, ela é cuidadora e dorme com a pessoa. Nildo, na lei da doméstica não se falou nada ainda com relação ao adicional noturno, não. Agora, se ela é cuidadora, ela tem um salário especial pelo número de horas que ela trabalha. Dona Paula, vamos fazer o seguinte com a senhora. Nós vamos apurar isso direitinho e a semana que vem eu lhe dou uma resposta mais concreta disso aqui. Separar isso aqui da Dona Paula. Dona Fátima de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu sou enfermeiro do Raul Sertã e hoje é dia do profissional de enfermagem, dia 12 de maio. Niedo, infelizmente, não temos nada para comemorar. É mesmo, não tem mesmo. Infelizmente, não tem. Senhor Carlos do Cônigo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Temos que conclamar o povo para quinta-feira pressionar os vereadores para instalar a CPI da saúde. Niedo, eu queria agradecer à doutora Tabata pela orientação que ela me deu a respeito do meu inventário. Niedo, o que está acontecendo na nossa saúde é caso de polícia. Gente, quinta-feira estaremos lá para pressionar esses vereadores e botar eles no lugar deles, que a CPI da saúde tem que ser aprovada, né, doutora? Com certeza. Essa decisão da Câmara não quer dizer, da mesa da Câmara não quer dizer nada. Essa CPI, ela vai ser em prol de você, cidadão friburguense. É verdade.
Senhor Laerte do Califórnia, obrigado pela participação. Parabéns, amigo. Niedo, não esqueça de mandar abraços para os meus amigos aqui do Califórnia. Senhor José, Dona Maria e o senhor Geraldo. Todos aqui do Califórnia e que não perdem o seu programa. José, Maria, seu Geraldo, que eu sempre sei que vocês estão sempre assistindo o meu programa, estão sempre me dando essa força. Eu vou adiantar o abraço de vocês, que hoje eu tenho tanto abraço e tão pouco tempo, mas eu já estou adiantando o abraço de vocês. Laerte, meu amigo, aquele abraço para você também. Dona Rosilene do Cônigo, parabéns pelo programa. Niedo, eu em 2009 ou 2010, eu não sei bem, mas eu entrei na prefeitura para receber de volta a taxa de iluminação pública que foi cobrada indevidamente. Será que a gente recebe? Isso foi uma ação civil pública e que foi ganha. E aí as pessoas se habilitaram nessa ação civil pública. Essa ação civil pública foi do Ministério Público. Lembra, doutora Tabata? Eu lembro. E essa ação foi ganha. Quem se habilitou na ação do Ministério Público, eu tenho certeza que vão receber. Agora, a demora do recebimento é que eu não posso garantir. Senhor Fernando de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Niedo, eu queria que a doutora Tabata e você me ajudasse. Quando meu pai faleceu, há quase 20 anos atrás, a minha mãe ficou viúva, ainda jovem. Ela tinha, na época, 56 anos, e eu e minha irmã já éramos casados. E a minha mãe ficou na casa que o meu pai deixou. Uma casa grande, com um terreno de quase 2.000 metros quadrados, casa de excelente construção. Ela, depois de um certo tempo, encontrou um companheiro que logo foi morar com a minha mãe. Ele até que foi uma pessoa boa para minha mãe e viveram bem durante quase 16 anos. Só que, há um ano, a minha mãe faleceu e, em pouco tempo, ele colocou outra pessoa para viver com ele e fala para a gente que não sai da casa. O que devemos fazer, doutora Tabata? Bom, seu Fernando... É herança, né? O que acontece? A casa, na realidade, ela é sua e da sua irmã. O que o companheiro da sua mãe tem é o direito de moradia ali, enquanto ele vida estiver, e se vocês não quiserem cobrar dele um aluguel ou não quiserem vender a casa. Eu acharia que seria legal que o senhor sentasse o senhor, a sua irmã e ele perante um advogado e estabelecessem as regras ali, porque afinal de contas vocês são os proprietários, porque vocês são os herdeiros, ele não. Então, quer dizer, o direito é de vocês, ele só está ali porque ele tem, né, pela lei, o direito à moradia, se ele não tiver um outro local para morar. Então, seria legal vocês sentarem os três junto a um advogado e estabelecerem ali um prazo para ele sair, um aluguel para ele pagar, porque o imóvel é seu e da sua irmã, e não dele. Rúsio Carvalho do Olaria, obrigado, Rúsio, pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, será que os nossos políticos não vão pressionar as autoridades para não deixarem que a partir do dia 15 os ônibus que vêm das cidades vizinhas não vêm mais na cidade, ficando todos os passageiros na rodoviária de Duas Pedras? Isso é um absurdo. Rúsio, isso é um absurdo que eles estão querendo fazer, mas vamos pressionar, vamos gritar, vamos ajudar a população. Só uma correção, não é dia 15, é dia 18. É dia 18, segunda-feira, não é isso? Isso. Perfeito. É vira e mexe de 2 em 2 anos. Eles querem fazer isso. Eles querem fazer isso. Isso aí acaba não chegando a lugar nenhum. Porque eles entendem que eles vão diminuir, né, o trânsito ali. Mas e os ônibus que vêm de outras cidades, que obrigatoriamente tem que passar? Eu acho que eles... Indo em direção ao Rio e a Niterói. Doutora Tabata, eu acho que eles não entendem nada disso. Aquilo ali é para favorecer alguém monetariamente. É para favorecer a FAO, claro. É para favorecer alguém monetariamente. Dona Norma de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria que a doutora Tabata me ajudasse. O meu filho comprou um carro, um Uno, no ano 2010, com muito sacrifício, juntou todas as economias e comprou esse carro por R$15 mil. Pelo número do Renavan, ele constatou que o carro não tinha multas.
Só que depois de pagar o carro integralmente, ele foi transferir o carro e descobriu que o carro tem quase R$8.000 de multas. Só que essas multas não estavam no sistema do Renavan, elas estavam no CPF do proprietário. Meu filho procurou o antigo proprietário e ele nem quis conversa com o meu filho. Doutora Tabata Iniedo, o que devemos fazer? Nos ajudem, por favor. Quer ir, Nildo? Você que está acostumado com essas multas? Bom, porque assim, no entender jurídico, ela tem que procurar o seu filho, né, dona Norma? Ele tem que procurar o Detran, provar que você adquiriu... A dona Norma está dizendo aqui que as multas não estavam no Renavan do carro. Então, estavam tem que transferir para o CPF do proprietário. Não, já estavam no CPF do proprietário. Se as multas, entendo eu, se as multas não estavam no Renavan do carro, ele pode marcar a vistoria do carro para passar o carro para o nome dele. Aí eu pergunto, dona Norma, o seu filho já tentou marcar a vistoria do carro para transferir o carro para o nome dele? Ele tem o recibo de compra e venda do carro assinado pelo proprietário, pelo ex-proprietário, com firma devidamente reconhecida? Pelo que ela está falando aí, foi que ele fez, ele chegou a fazer, né? Dá uma olhada. Ela coloca aqui, ó, ele foi transferir o carro e descobriu que o carro tem quase R$8.000 de multa. Mas no CPF do... Só que essas multas não estavam no sistema do Renavan quando... Então ela... Mas olha só, essas multas para fazer transferência de propriedade, elas não implicam, elas implicam na vistoria anual. Não, mas mesmo assim, ele tem o recibo que ele comprou o carro. Se essas multas forem anterior à compra do carro... Ele tem o direito de fazer a vistoria. Ele tem o direito de fazer... Sabe o que a senhora tem que fazer, dona Norma? A senhora tem que dar uma passadinha lá no escritório, porque eu faço recurso de multa. E a senhora podia dar uma passadinha lá para a gente conversar melhor e tirar essas dúvidas que nós estamos aqui, porque pelo bilhete aqui ficou algumas dúvidas e que só a gente conversando para poder tirar essas dúvidas. Faz favor, dá um pulinho lá que eu lhe ajudo nisso, tá bom? Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Eu gostaria de parabenizar as mães, né, pela data que se passou no último dia 10, em atraso, mas fica aqui todo o meu carinho, toda a minha dedicação a todas as mães que assistem ao nosso programa, em especial a minha. Gostaria também de agradecer a todos que mais uma vez nos permitiram adentrar aos seus lares, trazendo as informações, as notícias, né? Deixando a gente falar um pouquinho mais do que a gente deve, e desejar a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer as pessoas que entram em contato conosco, que participam aí do nosso programa, que nos ajudam a fazer o programa em defesa do consumidor, as pessoas que nos encontram nas ruas de Nova Friburgo, estão sempre dando aquela força. Quero lembrar ao prefeito de Nova Friburgo, nós vamos fazer agora, os senhores estão entrando aí em nova jogada política para o ano que vem, faz aquele viaduto ali, que a gente sempre pede, ali aquela passarela no Baripu, para ajudar aquelas pessoas dali. Quem sabe, construindo aquela passarela ali, que é uma obra pequena e barata, o senhor consegue ali bastante voto, quem sabe até se reeleger. Mas não se ficar aquela obra igual aquela que o senhor está fazendo lá no final da Galdina do Vale, ali depois da igreja, aquela obra é ridícula, aquilo que está ali. Aquilo não vai resolver nada, vai piorar mais a situação, porque obra para resolver o problema dali não é aquela, e aquilo ali, aquela obra está indecente. Está muito indecente aquela obra. Mas continuar... Indecente e imoral. Imoral, indecente e imoral. Quero agradecer a todos que participaram do programa e que me ajudam a fazer esse programa. A TV Focus, que toda terça-feira me coloca no ar para conversar com os nossos telespectadores. Quero agradecer ao meu amigo Joel de Sá Martins, o Laerte, a dona Enira e o seu João, lá de Varginha, tenho certeza estão lá assistindo o meu programa. A minha amiga Marina, tenho certeza que aquela é uma telespectadora assídua. Quero agradecer o meu amigo Bolorito, meu amigo Hélio Sardinha, a dona Maria do Carmo. Hoje eu estive na rua com o Bruno Jumblo. Bruno Jumblo é um cidadão, um amigo que trabalha com
música. É um grande músico. Estive com ele hoje e quero mandar um abraço para ele. Já mandei um abraço para os amigos lá do Laerte, enfim, a todos. Quero abraçar a todo o povo friburguense que me ajuda e que me dá essa força. A todos, meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.